Olá, sextou, bom dia. Que a paz e a harmonia estejam em sua casa, em sua vida, em sua mente. O amor do Deus Criador que habita em mim, saúda o amor do Deus Criador que habita em você, amigo, amiga rádio ouvinte, amigo, amiga internauta. Que alegria, né? Mais uma sexta. E nessa sexta o nosso programa foi gravado. É gravado porque estamos em família fazendo um passeio em comemoração aos 60 anos de vida dessas duas figuras especiais aí. O Luiz, meu esposo, e o Juarez, do Ponto dos Retalhos. Esses dois guerreiros aí completaram agora recentemente 60 anos e nós estamos fazendo um passeio aí em família para celebrar a festa da vida. Então, nosso abraço ao Juarez e ao Luiz, muitas felicidades, muitos anos de vida e celebrar a vida faz parte, né? Faz parte da nossa vida. Que alegria me conectar com todos vocês através deste programa fantástico que vem aumentando a audiência a cada dia. Tivemos aí no último programa quase 1000 acessos. E olha, isso nos deixa muito feliz, porque o pessoal mostrou interesse por saber o que é a parapsicologia. Trouxemos aí no programa anterior algumas ideias centrais das três correntes existentes aqui no Brasil, a parapsicologia sistêmica, o que é um paranormal, o que é a parapsicologia, o que é a paranormalidade, o que são os fenômenos paranormais, e de onde desencadeia esse fenômeno, né? Que Dr. Pedro Grisa tanto afirmava que a mente humana é o agente desencadeador desses fenômenos paranormais. Sempre que ocorre um fenômeno, desde os mais simples aos mais complexos, vai sempre existir uma mente humana envolvida. E dando continuidade a este mês da parapsicologia, com o intuito de tornar essa ciência ainda mais conhecida e mais amada por todos vocês, hoje eu preparei este tema, olha só, parapsicologia sistêmica do sistema Grisa. E aí, o que é parapsicologia sistêmica? O que é um sistema? Você acha que você é um sistema ou um subsistema? Então, o tema é relevante, o tema é importante? Compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe nos grupos, vão lá no Facebook, compartilhar em grupos e compartilhe para que esse conhecimento se espalhe por esse universo e comece a fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Olha, tenho muitos depoimentos de pessoas que estão sempre conectadas conosco e que já estão fazendo a diferença em suas vidas. Então, vamos lá, compartilhe na rede social da parapsicóloga Rose Bittencourt, na rede social do Facebook, Rádio da Família 87,9 FM e na ALBSC seccional aqui de Tubarão. E você vai ter a alegria de acompanhar esse programa ao vivo. No programa passado, falamos aí sobre a parapsicologia. O que é a parapsicologia? Apresentamos as três correntes, né? E neste momento eu sempre gosto de apresentar o depoimento. E o depoimento que trago é de um ouvinte que relatou, olha só, observem bem. Ele relatou que sua família, a família de sua mãe, a maioria de suas tias e seus tios não se davam com o seu avô. Havia aí um problema familiar, havia uma dificuldade com esse avô por conta de uma festa de matrimônio de uma das filhas ou de um dos filhos. E aí, olha só, após a morte desse senhor, a filha, que era a mãe desse ouvinte que nos passou, começou a ter visões, olha só, começou a ver o avô no verniz do roupeiro. Olha só, começou a ver a imagem do pai dela no verniz do roupeiro. E vocês sabem, né? Hoje em dia, os móveis não são mais de verniz.
Antigamente eram, né? Aqueles roupeiros antigos, todo envernizado. E a pessoa começou a ver a imagem do pai no roupeiro. Então, destacou-se aqui que essa pessoa estava fazendo um fenômeno paranormal, estava tendo visões. E olha só, por que, que essa pessoa teve visões? Porque ela sentia-se culpada e ela ainda não havia perdoado o falecido, o seu pai. E aí esse tormento na mente começou a fazer com que ela acabasse vendo o seu pai projetado no verniz do roupeiro. Ficou bem claro para vocês? Fenômeno paranormal que a gente trouxe no outro programa. E é assim que o Conexão Mental vai se construindo, é assim que o Conexão Mental vai acontecendo, com os depoimentos, com o que vocês vão trazendo, para que a comunidade possa entender um pouco mais a parapsicologia sistêmica e, claro, amar, né? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, nós vamos para um breve intervalo, vamos ouvir a nossa música tema e voltamos em seguidinha, trazendo aí a parapsicologia sistêmica do Sistema Grisa. Fique conectados, você não vai perder esse conhecimento científico fantástico, né? Então, compartilhe aí, ainda dá tempo. Vá lá, passe para os grupos, passem para os amigos e volta em seguida aí conosco para refletir sobre essa fantástica ciência, a matemática da mente humana.
Então, o que é a parapsicologia sistêmica? O que é um sistema? Você faz parte de um sistema? Você acha que você é um sistema ou um subsistema? Então, vamos lá, vamos desvendar tudo isso, né? No período mecanicista, lá no século XVII, com Descartes e Isaac Newton, deduziu-se que tudo funcionava como uma máquina, do micro ao macro, ou seja, do sistema pequeno para o sistema grande, maior. Inclusive o corpo humano seria um conjunto de pequenas máquinas, cada um funcionando de uma forma independente do outro. No entanto, esse paradigma não perdurou por muito tempo, porque Einstein, lá por volta de 1955, descobriu aí, apresentou a nova teoria, a teoria da relatividade, embasando-se na física quântica, física moderna. Nela, ele constatou que havia uma inter-relação em tudo que funciona e tudo funciona de uma forma sistêmica, ou seja, tudo está interligado e funciona sistematicamente. Então vamos entender. A parapsicologia também constatou esse funcionamento sistêmico, desde a unicelulares até o macrosistema maior. Ou seja, tudo está interligado. Vamos percebendo e observando que o sistema solar vai perceber que funciona como um grande sistema. O planeta Terra gira no seu próprio eixo, em volta do Sol, numa elipse perfeita. Não se afasta nem se aproxima, independente do Sol, bem como não se adianta e nem se atrasa um segundo em velocidade. Por que trazemos isso? Para mostrar para você que a parapsicologia científica valoriza todo o sistema, todo o sistema. Desta forma, ocorre também com os planetas, os satélites, né? Todo o sistema solar organizado. Todos têm suas rotas, velocidades e é uma energia para o outro. E o Sol energiza todos os outros subsistemas. Tudo funciona em sincronia, sincronizado e harmoniosamente. E aí, temos aí as leis do universo, a lei da evolução, harmonia e vibração. Tudo é energia. O universo é energia. E estando assim, o ser humano integrado a este universo, a estas leis, a lei maior, a lei da evolução, a lei da vibração, a lei da harmonia, a lei do amor, porque isso é amor de Deus por nós, isso aí vai fazer com que se torne o alicerce da sua casa mental. Você que está acompanhando aí, hoje não está ao vivo, mas deixe o seu comentário. Faz sentido para você que você faz parte desse sistema maior? Ou seja, o tudo está em mim, assim como eu estou no todo. O tudo que é o universo está em você, assim como você está nesse universo fantástico. Você não é uma ilha. Você não é uma ilha. Você está dentro da ilha. Olha que bacana isso. É um ser humano que vem em um sistema maior, que é o universo. E como partícula deste universo, você está sujeito a essas leis. Rose, mas eu não acredito nisso. Rose, mas isso não tem nada a ver. Eu não acredito que a lei da harmonia, a lei da vibração, a lei do menor esforço, da ingratidão, ou até mesmo a lei da igualdade faça impacto em mim. Eu não acredito. Você pode não acreditar, meu amor, mas é assim que funciona. É como dizia o Dr. Pedro Grisa, não importa se eu acredito ou se eu não acredito,
mas é assim que funciona, né? Então, olha só. E nós estamos aí interligados, tendo essa interdependência do todo em nós. Então, por isso que a gente fala que, por exemplo, com essa pandemia que afetou aí todo o universo, não tem como você não sofrer, você ficar indiferente, porque essa energia que emana do sofrimento das outras pessoas vem para o campo universal, está no campo universal. E como que você não vai sentir essa energia? Energia da dor, a energia do sofrimento. Então, olhe só, podemos assim concluir que nós somos um todo. O nosso corpo é um todo. E, por sua vez, o corpo humano é formado por um grande conjunto de órgãos que compõem diversos subsistemas. O seu corpo é um sistema. Os órgãos que estão dentro dele é um subsistema. Observe só, os órgãos que estão dentro do seu sistema maior, que é o seu corpo, e o subsistema, que são os órgãos. O fígado, o pulmão, o estômago, o coração, o rim. Né? Se eu sinto raiva, onde que vai essa raiva ficar guardada ou acumulada? Lá no seu fígado. Se você sente tristeza, aonde vai essa tristeza? Vai lá para o pulmão. Se eu sinto uma angústia, vivo angustiada, vivo remoendo, qual é o órgão que remói? O estômago. Né? Se eu vivo estressado, preocupado com o amanhã, correndo atrás da máquina, qual o órgão que vai adoecer? O coraçãozinho. Porque essa máquina fantástica é ela que bombeia o sangue para todo o seu corpo. E se eu estou vivendo em eterno medo? O medo vai adoecer os meus rins, que é o filtro do corpo. O rim é o nosso filtro, né? Então, perceba aí, todos esses sistemas, respiratório, digestivo, circulatório, endócrino, hormonal, imunológico, reprodutor, fazem parte de um sistema maior. Por isso que a gente diz que é um subsistema, que está dentro do sistema maior, que é o seu corpo. Se um desses órgãos não funcionar, ele vai comprometer todo o corpo, todo o seu sistema maior. E vai comprometer também os demais subsistemas. E é por isso que, olha só, às vezes quando você adoece do coração, aí começa a tomar muito remédio para curar o coração, aquele remédio vai afetar o quê? O rim. Estão entendendo? É um subsistema dentro de um sistema maior. O conjunto desses subsistemas é comandado pelo sistema nervoso central. E tudo está interligado e interdependente. E é por isso que Einstein dizia: o todo é maior que a soma das partes. Seu corpo é maior que o seu fígado, é maior que o seu coração, é maior que o seu rim. Mas ele faz parte do todo. E quando um está doente, o outro também adoece. Por isso, aí vem a medicina psicossomática. A soma vai somando, vai somatizando lá no seu corpo. Se o sistema nervoso central for emocionalmente afetado por uma depressão, uma tristeza profunda, uma angústia, um pânico, uma dificuldade no relacionamento, outros problemas que vai acontecendo aí no seu dia a dia, acabará por afetar as outras partes do sistema. Então, um sistema adoece, vai adoecer o sistema maior, porque ele é um subsistema dentro do sistema maior. Em decorrência disso, o bom funcionamento de todos os nossos órgãos, de todo o nosso corpo, dependerá da nossa compreensão. Olha só, resultando aí na nossa saúde física.
ou resultando aí na nossa doença física. Eu vou pedir para o Léo agora pôr a figurinha da parapsicologia sistêmica, que é o que nós vamos agora falar com você sobre essa fantástica ciência. E eu ficava encantada ao ouvir o Dr. Pedro quando ele dizia assim, alguém levantava o braço e perguntava, Dr. Pedro, o que é a parapsicologia? Ele dizia assim, é a engenharia da matemática da mente humana. Então, observe nessa gravura que o Léo mostrou aí, existe uma árvore e várias pessoas todas interligadas. Ou seja, nós somos essa árvore. E essas pessoas que estão todas interligadas aí, somos todos nós. Sou eu, sou você. Então, nesse sistema maior, que é o universo, nós podemos comparar aí com essa árvore. Nós fizemos parte desse universo e estamos nesse sistema maior, formando esta árvore. Diversos seres humanos, diversas pessoas, diversos sofrimentos, diversas alegrias, né? Porque todo dia a nossa vida é assim. Nossa vida é recheada de alegrias, tristezas, coisas boas, coisas não tão boas, né? E a nossa vida vai acontecendo. Então, olha só, o que é a parapsicologia sistêmica? É tratar o sistema afetado que comprometeu o emocional, resultando aí numa doença física. Por isso ela vai sempre entrar lá e buscar a causa do problema. Na parapsicologia, a gente não trata o sintoma. A gente não vai no sintoma. A gente vai na causa do sintoma. Se você for num médico, a maioria vai agir, não estou dizendo todos, porque temos excelentes profissionais que hoje já estão olhando muito esse lado sistêmico, né? Mas a maioria vai agir aonde? Vai agir na causa, naquele que você... no sintoma, não na causa. A maioria vai agir no sintoma, lá no sintoma. Eu estou com uma dor no estômago, né? Então vamos fazer uma endoscopia para ver se tem uma úlcera, alguma coisa. Vai agir lá na causa, no sintoma. No sintoma que você está reclamando, ele não vai agir na causa. O que causou a úlcera? O que mexeu no teu emocional que desencadeou essa úlcera? Então, a parapsicologia sistêmica é isso. É tratar você como um sistema integral e perceber aonde ocorreu uma dor emocional que afetou o sistema maior. O sintoma, na verdade, é um alerta de que algum fato, alguma coisa aconteceu que comprometeu o teu sistema, que é o teu corpo. Cabendo à parapsicologia trabalhar a origem deste problema. Então, para nós, a gente vai investigar e buscar localizar a causa do seu sofrimento. Isso é a parapsicologia sistêmica. Enfim, a saúde e a vida decorrem de um complexo sistema. Quando está funcionando segundo a criação perfeita, a vida é plena e saudável. Quando não está funcionando assim, estamos em sofrimento. Olha só, quando você está em paz, em harmonia, em serenidade, com sua família, com seus filhos, com seu relacionamento, você está vivendo bem. Quando você vive em conflito, em desarmonia, tudo está dando errado, sabe? Quando a pessoa diz assim, na minha vida tudo dá errado, parece que estão me puxando para trás, parece que eu dou um passo para frente e 3 para trás. Quando a gente está com esses sentimentos, é porque lá nessas leis universais que falei, já estão sendo afetadas.
a lei da harmonia, a lei da evolução, a lei da vibração. E isso aí, ao longo do tempo, vai gerando as doenças físicas e emocionais que decorrem desse sistema. Também dentro da sua vida, a ausência dessa saúde, né? A ausência da saúde. E aí vai afetar o subsistema e vai trazer doença para o seu corpo. Portanto, sistêmica é isso, é olhar para dentro e perceber que você não é uma ilha. Você faz parte do todo. Então, você faz parte de uma unidade maior. Além deste campo, aonde reside aí a saúde e a doença, nós, como parapsicólogos do Sistema Grisa, também trazemos a importância do olhar, o olhar terapêutico, para tratar aquilo que vem do nosso sistema familiar. Olha só, o nosso corpo é um sistema maior onde tem todos os órgãos, né? Que são os nossos subsistemas internos. E nós fizemos parte de um outro sistema, que é o sistema familiar, nessa interação. Então, qualquer peça que sofra no sistema vai afetar você. Vai afetar você. Porque nós estamos interagindo com esse sistema. Qualquer peça do sistema, qualquer parte do sistema, de modo que nós vivemos nessa essa permanente troca de energia. E a terapia sistêmica a gente considera não só como o ser humano, mas a gente traz o foco nessa dinâmica familiar. O ser humano, ele está dentro de um universo familiar. Você não nasceu sozinho? Você nasceu no seio de uma família. Até eu digo, às vezes, aqui no processo terapêutico, né? Eu tenho até uma imagem muito bonita, que talvez se vocês procurarem na internet, vocês encontrem. Que ela tem uma florzinha que ela nasce no meio do asfalto, sozinha, isoladinha, né? Está lá no meio do asfalto e ainda está caindo uma chuvinha sobre ela. O que representa isso para mim, né? Foi o meu olhar terapêutico. A vida daquele ser de uma flor dependeu somente e única e exclusivamente da semente que jogaram ali e ela nasceu. E ela está vivendo ali, sozinha, ilhada, isolada. Mas você não sobreviveria sozinho. Então, olha só, quando você nasce, você já precisa da primeira pessoa, que é sua mãe. Então, a primeira pessoa que você precisa é sua mãe. Então, é esse olhar sistêmico que a gente precisa ter, visando ajudar o nosso sócio a identificar, a avaliar e responder por seus pensamentos e crenças, e principalmente por suas programações culturais milenares, por suas programações individuais e também pelos padrões que formam uma família. O processo terapêutico visa em si a ensinar o sócio a ser, olha que bacana isso, a ser o seu próprio terapeuta. E é por isso que tantas pessoas me dizem assim: nossa, Rose, eu já fiz tanto tempo acompanhamento psicológico, eu já fiz tanto, mas é diferente. Vir aqui é diferente, tem algo diferente, a gente aprende algo diferente. É exatamente isso, faz um processo.
processo terapêutico dentro da parapsicologia, a gente vai ensinar você a ser seu próprio terapeuta, evitando aí as recaídas, né? E evitando também que você fique aí longos anos fazendo terapia. Porque a terapia nossa, a minha, a sua, tem que ser diária. Todos os dias a gente vai ter um probleminha para resolver, ter essa diferença na sua vida. Nessa abordagem sistêmica do sistema Grisa, a gente sempre vai buscar a compreensão consciente. A compreensão consciente do seu sistema para o sistema maior, que é o sistema familiar. Você está dentro de um sistema. E você, lá dentro desse sistema, olha, lembra da perguntinha que eu fiz lá? Você acha que você é um sistema ou um subsistema? Dentro desse sistema maior, você é um subsistema. Olha só, vamos para um breve intervalo, vamos chamar o nosso apoio cultural e eu volto falando para você exatamente sobre isso. Sistema e subsistema. Daí, já conseguiu identificar? Já, né? Com certeza você é muito inteligente, você é capaz e você está fazendo muitas compreensões hoje com este programa. E eu não tenho dúvida nenhuma. Volto em seguida. Mental. Apresentação: Rose Bittencourt. Banda União Nativa, locação de som, luz e estrutura para festas, aniversários, formaturas, eventos corporativos, DJ, entre outros. Banda União Nativa, Rua Anacleto Carlos Alves, número 187, bairro Oficinas. Telefone 99609-8026. Fale com Toninho Bittencourt. Banda União Nativa. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação: Rose Bittencourt. Olha só, o que é um sistema? Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos com alguma interação regular ou interdependente. E o que é um subsistema? São dentro do ai, tem horas assim que eles não obedecem. Ainda há pouco eu estava rindo aqui, porque tinha um aqui que não queria parar sentado. Aí eu assim, né? Olha só, fica sentado, seu teimoso. Deve ser o caçula, porque o caçula, temporão, é teimoso. Ó, teimoso, né?
Então, olha só, um sistema é assim, ó. Ali nós temos um pai e uma mãe que formaram a família aqui, né? O pai e a mãe formaram esse sistema grande aqui, essa família, né? Olha que lindo, que família linda, né? Então, só, todos os subsistema do sistema maior. Então, ele aqui, cada um desse aqui, representa um subsistema do sistema familiar, que é o sistema maior. Meu Deus! Vocês já imaginaram? O sistema do meu pai e da minha mãe? É coisa linda, né? Aquela tabela linda ali, com 20 pessoas, com 20, né? Claro que depois a vida foi levando alguns para o universo do reino invisível, como dizia o Grisa, né? O reino invisível, mas alguns permanecem até hoje aí nesse universo familiar. Então, olha só, o nível abaixo, que vem abaixo dos pais, a gente chama de subsistema, que são os filhos. E cada um de nós é um subsistema dentro do sistema maior. Entenderam? Então, aqui no processo terapêutico, a gente tem esse olhar carinhoso para todo esse sistema. Eu não posso compreender a minha irmã sem antes compreender como funciona essa família. Eu não posso compreender a mim mesma se eu não compreendo esse universo familiar. Então, por isso que dentro da terapia sistêmica, a gente vai olhar esse todo. A gente vai fazer uma análise da tabela familiar. Você já viu uma análise da tabela familiar? Quando a gente apresenta para o nosso sócio, ele diz assim, meu Deus, eu não sabia de nada disso. Meu Deus, mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Né? A gente vai olhar com carinho para cada membro dessa família. Lembrem que eu falei já no outro programa, que a mãe e o pai, né? Se a mãe é uma mulher pragmática, essa primeira menina aqui, ela tem que se diferenciar de quem? Da mãe. Então, ela vai assumir o papelzinho aí de idealista para se diferenciar da mãe, acabando o papel de pragmática para essa daqui. Então, é isso que a gente tem que entender. E olha só, se a gente olha para uma família como essa, uma mãe que gera, vamos falar agora de padrão familiar, uma mãe que gera 2 meninas e 2 meninos na sequência, né? Quando essa mulher aqui casa, ela já entrou no relacionamento com esse marido, trazendo de lá do contexto familiar a imagem negativa de homem. A imagem negativa de homem. E aí ela vai gerar 2 meninas. Por quê? Porque se eu tenho a imagem negativa de homem, eu não vou pôr homem no universo, né? E aí depois, Rose, ela mudou e teve 2 meninos. Então ela melhorou a imagem de homem? Não. Ela piorou a imagem de mulher. Ela gerou aqui uma imagem de mulher sofrida. Então, esses padrões que a gente vai analisar na tabela familiar. E a gente vai comentando com a pessoa, com a história de vida que a pessoa traz. Né? Então, se voltarmos lá na minha tabela, o Léo pode pôr aí
de volta ali, Léo, a tabela familiar. Se voltarmos para essa tabela que vocês estão olhando aí e observando ela, vendo ela, eu sou a 20ª dessa tabela. Então, olha só, quando me desencadeou o processo de depressão, eu não sabia de nada do que eu tenho conhecimento hoje, né? Eu não tinha esse conhecimento científico da parapsicologia. E aí, na minha mente, no meu consciente, eu dizia assim, quando eu fui fazer a primeira sessão com o eterno mestre, minha gratidão, Dr. Pedro Antônio Griso, a você a minha honra e o meu silêncio. Porque você merece. Porque você fez a diferença na minha vida. E através de você, eu já estou fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Quando ele foi montar quando a gente começou, a gente chegava no consultório dele, eu hoje não enxergo mais com os olhos da feiura, eu só vejo gente bonita, porque ele era cego, né? E hoje eu aposentei a lente da feiura, só vejo gente bonita. E eu estou aqui com uma mulher muito bonita na minha frente. Aí, me conte aí, me fala um pouquinho da sua história. Me vai dizendo aí os seus irmãos, a sua família, né? A construção dessa família, para nós descobrir de onde vem essa depressão, de onde vem esse sentimento atrapalhado. Que ele era assim ele tinha um jeito bem gostoso, meio cômico de conversar, de brincar com a gente, né? E de tratar o seu sócio com muito amor e carinho. E aí ele assim, vai falando aí para mim. Eu disse, o senhor tem certeza que o senhor quer? Porque nem eu não lembrava tudo, eu tinha que levar anotado, né? Aí comecei a falar ali, as irmãs, quantas irmãs nasceram, quantos irmãos, como vocês estão vendo aí nessa tabela, né? 4 meninas, depois 3 meninos, depois 2 meninas, 2 meninos, 2 meninos, 2 meninos, depois lá uma sequência de 3 abortos. E aí, quando terminei, ele assim, parabéns, projeto de defunto. Eu assim, meu Deus, doutor Pedro, o que é isso? Ele assim, olha só, olha para a tua tabela. Aí eu assim, mas onde que o senhor viu isso? Aí ele me observou ali, né? Olha só, vocês estão vendo aí a tabela. 3 abortos, depois morreu o irmãozinho, o menino, com 1 ano e 3 meses ou 6 meses, e depois morreu a irmãzinha com 9 para 10 anos. Então, quantas mortes já havia acontecido antes de mim? Ou seja, os 5 anterior a mim, todos os 5 já haviam morrido. Sobrou só eu. Estão vendo aí? Estão conseguindo observar? Fora isso, já tinha tido 3 mortes de crianças pequenas lá no contexto universal. Porque a mais velha, que está a cruzinha aí, morreu em 2012. Mas tive 3 meninas, 3 irmãzinhas que morreram ainda crianças, com 1 aninho e 2 meses, 1 aninho e 3 meses, 1 aninho e 4 meses. Então, consciente, eu dizia para o doutor Pedro, eu acho que a minha depressão é pós-parto, né? Pós-parto. Porque depois que eu ganhei o meu filho mais novo, eu passei por muito sofrimento, eu meio que dei uma pirada, eu imaginava que ia roubar o meu bebê do hospital, porque ele era um menino muito lindo, muito saudável, grande, bonito, né? E aí eu dizia assim, vão roubar, e eu fiquei meio que dei uma despirocada aí. E aí ele assim para mim, sua depressão, sua não, né? Vamos tirar esse sua, mas na época ele falou assim, a depressão que você traz aí está aqui nessa origem, nessa tabela familiar, em todo o contexto de sofrimento da sua mãe. Então, estão percebendo o papel da genitora? O papel da mãe nesse contexto familiar? Porque a minha mãe me carregou 9 meses dentro do ventre dela. Então, tudo que ela sentia, tudo que ela pensava, tudo que ela imaginava, se registrou na Rosinélia. E a Rosinélia se tornou esse ser humano fantástico e maravilhoso com todas essas programações.
né? E aí ele detecta já lá, né, que ele perguntou por que minha mãe entra no universo familiar com 4 meninas, que é a imagem negativa de homem. Aí eu disse, ai, doutor Pedro, eu não sei. Ela não gostava do seu avô, o que ela falava do seu avô, né? Aí ele ia instigar, né? Ah, doutor Pedro, assim, ó, o que ela falava do meu avô é que ela nem morou com o meu avô, ela morava com o avô dela, que não era o pai dela, era o avô dela. Né? Ela gostava muito do avô, que eles tinham alambique e tudo, né? Mas do pai dela, o que ela contava é que ele havia morrido doente da cabeça. Doente da cabeça. Como assim doente da cabeça? Porque naquela época, qualquer doença da cabeça, se vocês forem pesquisar ou estudar, naquela época, tudo que a pessoa tinha de anormal, que não era normal, era considerado loucura. Aí vai aqui a dica. Assista o filme Nice, o Coração da Loucura, que você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Tudo eles diziam que a pessoa estava louca. Então, qualquer depressão, ou bipolaridade, ou pensamento atrapalhado que a pessoa tinha, ou falar que via a pessoa no roupeiro, por exemplo, era considerada louca. E aí acabava dificultando, né? Então ela dizia assim, que o avô faleceu doente da cabeça. E, inclusive, ela tinha uma santinha, que é a Nossa Senhora da Cabeça, que ela trazia essa santinha com ela, que até hoje está lá no túmulo junto com ela, né? Que a gente deve honrar pai e mãe. Então, como ela tinha essa devoção muito grande, honrando ela, a gente colocou lá junto com ela no túmulo dela. Então, observe só. Aquele pensamento de que homem é atrapalhado, de que homem pode e morreu antes da avó, deixou a avó viúva, pode morrer antes do tempo. Esses sentimentos da mãe fez com que ela gerasse 4 filhas mulheres no começo da vida conjugal. Então, isso é fazer uma análise da família, isso é fazer uma análise do contexto familiar, valorizando cada serzinho do contexto familiar. E olha só, eu indico para você, eu vou sair um pouquinho aqui, só um instantinho, que eu vou buscar um livro para indicar para você. Do Sistema Grisa, do Grisa. E você pode alcançar para mim, Léo, lá, ó, o livro O Jogo e a Estrutura da Personalidade. Esse aí, a depressão que eu tinha, porque graças a Deus eu me libertei. Olha só, me libertei pela compreensão consciente do Sistema Grisa. Então, ele conseguiu mostrar para mim que a origem já era predisposição genética 10%. 10%. E o restante foi a soma de sofrimento daquilo tudo que foi acontecendo, daquelas perdas, né? E olha só, o sintoma, o que eu dizia, aquilo que a pessoa chega aqui e diz para mim, eu sinto isso, eu sinto aquilo, o sintoma que eu dizia era que eu não queria mais fazer amigos, porque se eu fosse amiguinha sua, que está me escutando hoje aí, você ia morrer. Olha que sentimento atrapalhado, né? Então, eu preferia ficar quietinha dentro de casa, né? E eu não queria mais fazer amigos. Eu pensava que todos os meus irmãos iam morrer, como é que eu ia ficar? Então, esse era o sentimento atrapalhado da Rosinélia, antes do processo terapêutico. E agora, a Rosinélia sabe. A Rosinélia sabe e tem consciência. Tem consciência de que a origem se deu lá nos 10% do contexto familiar e depois foi sendo reforçada com todas aquelas perdas, com todos aqueles sofrimentos, com todos aqueles fantasmas que a gente fala, né? Quando a gente fala em caça-fantasmas, não é o fantasma que as pessoas imaginam aí, não. São os nossos medos. E o medo maior da Rosinélia era o medo de perder quem ama. Então, observe, de onde vem esse medo? Da mamãe, que a mamãe também tinha esse medo. E quando a Rosinélia chegou no universo, esse medo era muito grande, porque olha só, a Rosinélia, de 6 filhos, foi a única que sobreviveu, 6 últimos filhos.
É pesado, né? É pesado. Mas olha só, com a compreensão, a gente se liberta. A gente se liberta da depressão. Olha que frase bonita, criei agora. Com a compreensão, a gente se liberta da depressão. Se liberta. Com a compreensão, a gente se liberta de dores, traumas, de tantas coisas que são pequenas, mas que estão gravadas e que, embora sejam pequenas, afetam o nosso racional, afetam o nosso dia a dia, afetam o nosso comportamento. Porque, olha só, tudo que está gravado lá no seu subconsciente é real e verdadeiro. Então, aquele fantasma do medo de perder as pessoas que ama, que a Rosinélia trazia, era muito grande. É um fantasma muito grande. E ela nem sabia. Né? Então, quando toma consciência, faz a reprogramação consciente. É isso que a gente fala, né? Então, é um método terapêutico onde você vai buscar olhar para dentro de você, fazer as compreensões desse sistema, que é dentro de um contexto familiar, um subsistema, e que funciona impulsionado por esse sistema maior. Então, é isso que faz a diferença na nossa vida. É a gente reconhecer, é a gente tornar consciente aquilo que está gravado no subconsciente e que a gente nem se deu conta ainda. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga internauta, está fazendo sentido para você? Coloca aí para mim, faz sentido. Gratidão por esse conhecimento. Porque olha só, quanto mais a gente agradece, mais a gente merece. Quanto mais eu agradeço, mais eu tenho merecimento. Então, para aquelas pessoas que têm problema que é de falta de merecimento, acho que eu não sou merecedora, vamos se compreender. Quanto mais eu me compreendo, quanto mais eu agradeço, mais eu vou fazendo parte desse processo e mais eu vou evoluindo, lei da evolução. E eu vou evoluindo tomando consciência a cada dia. Ah, Rose, mas... porque você estudou. Porque você teve o privilégio de estudar com o Grisa. Não. Isso não é só para a Rose, para a Rosinélia. Isso é para você. Esse conhecimento fantástico está aqui, ó. Está lá na livraria Lipap, lá em Florianópolis. Você pode pesquisar aí na internet, Lipap, lá em Florianópolis. Você vai adquirir essa obra fantástica. Aliás, o Dr. Pedro recomendava que esse deve ser o terceiro livro a ser lido por você, se você não leu nenhuma obra dele, ok? O primeiro é Liberte o Seu Poder Extra. Pega lá para mim, Léo. Você vai trazer mais 2 lá. Liberte Seu Poder Extra, que é um azulzinho da capa azul. Vê se ele está por aí. E o livro O Poder da Fé. O Poder da Fé. Tem 2 livros aí. Poder da Fé. Isso, olha só. Se você nunca leu nada do Grisa, não acompanhou nada, nunca tinha ouvido falar do Grisa. Então, o primeiro livro é esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é até recomendado aqui no processo terapêutico, na terapia. Tá certo lá? Tá, né? Então, olha só. Esse é o primeiro. Ele sempre recomendava que a gente sugerisse aqui no processo terapêutico a leitura. O segundo é essa obra aqui, ó, O Poder da Fé. Esse livro aqui é divino, é maravilhoso. É maravilhoso. Você vai conhecer a vida e a paranormalidade, nada mais, nada menos do que o famoso Frei Ugolino. Lembram do Frei Ugolino? Aqui da ilha de Santa Catarina. Então, Frei Ugolino Bach está aqui nessa obra. E aqui tem toda a história. Olha só, a mãe do Frei Ugolino engravidou 11 vezes e teve 18 filhos. Sobreviveram apenas 5.
Olha só. E Frei Ugolino foi a 6ª gravidez. Ela sempre engravidava de gêmeos. E ela perdia todos os bebês. E ele foi o primeiro que sobreviveu. E a história é maravilhosa. Mas eu não vou contar a história para você. Você vai comprar o livro e você vai se deliciar em conhecer esse grande paranormal Frei Ugolino. E, por fim, seria esse aqui, o jogo e a estrutura da personalidade, que traz aí toda a parapsicologia sistêmica do sistema Grisa. Então, estão gostando? Valeu a pena você ficar comigo esta 1 hora, nessa sexta fantástica. Estamos indo para o finalzinho do nosso programa. E isso é parapsicologia sistêmica. Isso é parapsicologia sistêmica do sistema Grisa. E o Grisa sempre afirmava: tudo que se cria na mente subconsciente com forte desejo de programação torna-se realidade. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Por isso que a gente trabalha bem a questão de trabalhar a positividade, as formulações positivas. Sou inteligente, sou capaz. Tenho uma família linda e feliz. Amo a minha família. Eu e minha família vivemos em paz e harmonia. Estão vendo quantas formulações maravilhosas para você se harmonizar com sua família? Eu e minha família vivemos em paz e harmonia. Eu e minha família somos uma família feliz. E é isso que eu desejo a todos vocês, que possam criar esse processo de amadurecimento e de manutenção da sua saúde. Porque esse amadurecimento e essa construção da saúde se dá exatamente aqui, nesse contexto familiar, nesse sistema familiar, no seio da sua família. Então, agora, indo realmente finalizando o nosso programa, gratidão a todos vocês que ficaram conosco esta 1 hora, nessa sexta-feira fantástica, e eu espero ter contribuído muito com o teu conhecimento, com a tua habilidade de olhar melhor para o seio da tua família. Ame tua família e perceba o quanto você evoluiu e aprendeu com ela, com esse sistema maior que está dentro de um outro sistema maior, que é o universo. Gratidão, gratidão, gratidão.